qual é a diferença entre psicologia analítica junguiana e psicologia positiva? A psicologia analítica junguiana, ela é uma psicologia que ela vai muito voltada para a gente entender o nosso inconsciente. Então, como que os conteúdos inconscientes acabam por interferir no nosso dia a dia. Então, na psicologia analítica junguiana, uma das coisas que eu costumo fazer nas minhas terapias é levar a pessoa para um estado hipnótico meditativo. E aí, nesse estado hipnótico meditativo, a gente trazer de dentro desse estado os conteúdos inconscientes. Porque conteúdos conscientes, eles são fáceis de resolver, você já sabe a questão. Então, muitas vezes a gente tem problemas que são problemas muito corriqueiros e que a gente não consegue resolver de uma forma muito fácil. E aí a gente fica patinando com o nosso problema, a gente fica tentando resolver de várias formas diferentes e não consegue. Então, se a gente tenta resolver nossos problemas e não está conseguindo resolvê-los e está, por vezes, patinando, vou dar exemplos. Hábitos de roer as unhas, de alcoolismo, hábitos de automutilação, hábitos de uso de drogas, hábitos disfuncionais no geral, que a gente acaba por criar um certo vício. E hábito de fumar. E às vezes a gente tenta resolver, tenta parar. Quantas pessoas você já conheceu que estavam tentando parar com esses hábitos, mas não conseguiam? Então, em vários momentos, esses hábitos são, na verdade, conteúdos inconscientes que foram resolvidos pelo nosso eu subcorrente. Então, o nosso eu subcorrente, que é o nosso eu que não sabe o que é certo ou errado, não sabe o que é bom ou mal, ele só resolve problemas. Então, por exemplo, você tem uma disfunção muito grande em relação à construção de relacionamentos. Não sabe como dialogar e construir relacionamentos interpessoais, fazer amigos. E aí, durante esse período em que você está aprendendo a fazer relacionamentos interpessoais, em que você está se desenvolvendo nisso, você percebe que enquanto você está fumando, você está desenvolvendo esses relacionamentos sem a necessidade de você dialogar, por exemplo. Então, muitas vezes a gente resolve dessa forma. A pessoa fica tentando parar de fumar bons anos da vida, mas ela não consegue parar de fumar porque esse comportamento está trazendo um ganho, só que é um ganho inconsciente. Ela não sabe que ela está usando o cigarro, por exemplo, para construir relacionamentos interpessoais, em decorrência de uma falta de uma habilidade psicossocial, de construção desses relacionamentos. Então, esses hábitos, eles só podem ser resolvidos de forma inconsciente. Isso significa que a gente precisa acessar o nosso inconsciente, acessar o nosso eu sobrevivente ou subcorrente, que são quase como outras pessoas, outras personalidades que moram dentro de nós. E essas outras personalidades que moram dentro de nós tomam as suas próprias decisões. Então, manter um hábito, ele muitas vezes está associado com conteúdos, ou quase sempre, hábitos que a gente não consegue deixar, está associado com conteúdos subcorrentes e conteúdos inconscientes. Esse é o motivo pelo qual a terapia analítica junguiana foca tanto no nosso inconsciente, em entender os conteúdos inconscientes, em entender, por exemplo, sonhos, em entender as nossas imaginações ativas, para que a gente consiga acessar esses conteúdos. Enquanto a terapia positiva, ela é responsável por desenvolver as nossas capacidades naturais, as nossas forças de caráter e as nossas virtudes. Então é uma terapia que ela não vai tanto para desordens, ela vai muito focada para desenvolvimento das nossas virtudes. Então nós já temos virtudes e comportamentos que vão com foco em virtude, por exemplo, da compaixão e da empatia. Nós já somos naturalmente compassivos e empáticos com alguns determinados comportamentos de outras pessoas, algumas situações específicas. Então a terapia positiva, ela vai muito nessa linha de trazer a luz para esses comportamentos positivos e reforçá-los, a fim de manter o foco não para as desordens e os transtornos de personalidade, mas
para esses comportamentos e essas forças de caráter, para que a pessoa ela em si entenda que ela consegue ter o desenvolvimento natural das forças de caráteres intrínsecas.